Muito boa noite a todos. Agradecemos inicialmente por terem vindo e agradecemos também aos nossos candidatos por terem marcado presença neste debate tão importante, não para a academia, mas sobretudo para a sociedade civil. E agradecemos também, numa palavra muito querida, na pessoa do professor e diretor Alcino Hermínio, a cedência do espaço e a possibilidade de voltarmos muitos de nós a esta casa que é tão nossa. Portanto, damos as boas-vindas a este debate no âmbito das eleições legislativas. Este debate intitula-se O que vale um voto em Santarém, e nós aqui queremos mesmo saber para que é que vale este voto e o que é que está na origem do sentido deste voto. Esta é a primeira iniciativa pública da Academia e em colaboração com o Médio Tejo, o jornal distrital da nossa comunidade intermunicipal. O debate vai ser moderado por mim, em nome da Academia, João Gai Silva, e vou contar com a preciosa ajuda, ou ele com a minha, espero eu também, do Mário Rui Fonseca pelo Médio Tejo. Mas antes de mais, cumpre-nos mesmo apresentar este projeto e por isso vou dar a palavra à nossa Constança. Muito boa noite. Cabe-me a mim apresentar a Academia, a equipa da Academia. Portanto, a Academia, agora na sua fase inicial, somos 8. O António, o Cláudio, eu, Constança, a Helena, que não pode estar presente, o João Morgado, o João Silva, que será hoje o moderador e representante da Academia, a Margarida, que também não poderá estar presente, e o Francisco Semedo. Quem é que nós somos? Dizemos uma organização de juventude fundada em Abrantes, que visa promover os valores da prática democrática e incentivar a participação cívica, fomentando o debate, o pensamento e o espírito crítico. Somos uma plataforma sem fins lucrativos, sem cargos remunerados, apartidária, não governamental e independente de quaisquer vínculos religiosos ou de outra natureza. Surgimos com o intuito de acordar a democracia, tal como diz o nosso manifesto, e baseamos nos pilares da liberdade, da responsabilidade, da mudança e da proximidade. Para tal, se hoje somos 8, no futuro queremos ser mais. A partir de hoje, a Academia chega a Abrantes para acordar a democracia e contamos com todos quantos queiram, no futuro, participar também deste projeto. Obrigada. E o jornal Mediotejo.net é com muito orgulho, prazer, que aceitou o convite da Academia para colaborar nesta iniciativa, que será talvez até única a nível distrital, tendo desafiado os 19 candidatos pelo Círculo Eleitoral de Santarém às legislativas de 2019, eleições que decorrem no próximo dia 6 de outubro. O jornal Mediotejo.net associa-se esta noite à Academia na moderação do debate O que vale um voto em Santarém, com os cabeças de lista dos partidos que se candidatam às eleições legislativas de 6 de outubro. Um debate que vai ter transmissão em direto via live blog durante as próximas 2 horas no jornal Mediotejo.net e que decorre no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, a quem agradecemos a cedência das instalações para o efeito. O jornal Mediotejo.net é um jornal digital de informação regional, criado a 27 de setembro de 2015, portanto cumprimos hoje precisamente 4 anos de existência, constituído por um grupo de jornalistas profissionais com o propósito de oferecer aos leitores dos 13 concelhos da comunidade intermunicipal do Médio Tejo uma informação séria, rigorosa e independente. Atualmente mantém uma audiência de 1,5 milhão de visualizações mensais no site, tendo ainda mais de 40 mil seguidores no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Este debate está também integrado no projeto Eleições em Rede. Portanto, como foi dito, este será o único debate realizado no distrito e um dos poucos que, a nível nacional, dará voz a partidos com e sem assento parlamentar. Portanto, todos os 19 partidos que concorrem por Santarém foram convidados, havendo a presença entre nós de 10 candidatos. Neste momento 9, porque falta ainda a candidata do Nós Cidadãos que não chegou. Portanto, temos pelo Aliança Rui Paulo Sousa, empresário agrícola, pelo Bloco de Esquerda Fabiola Cardoso, professora, pelo CDS-PP Patrícia Fonseca, engenheira agrónoma e deputada, João Pita Soares pela Iniciativa Liberal, gestor, Pedro Mendonça pelo Livre, gestor cultural, Cristina Barradas, que estaria pelo Nós Cidadãos, que é advogada, Carlos Teles pelo PNR, reformado,
Duarte Marques, deputado pelo PSD, Alexandra Leitão, secretário de Estado Adjunta e da Educação pelo PS, e Pedro Machado, pelo PAN, que é chefe. O nosso distrito conta com 380.976 eleitores e para estas eleições teremos a eleger 9 deputados. Antes de começar, apresentamos brevemente o modelo de debate. Assim, cada candidato terá 1 minuto para uma primeira intervenção inicial, apresentar-se no fim de contas, e no final outro minuto para um apelo direto ao voto. Os candidatos estão sentados por ordem alfabética, inteiramente neutra, e terão entre 1 minuto e meio a 2 minutos para responder às questões que versarão os temas de juventude, educação, ambiente e acessibilidades. No final, com o tempo, haverá também oportunidade para algumas intervenções pela audiência, decorrente do tempo que tivermos disponível depois deste debate que se espera quente e animado. Pedimos, por isso, o apoio de todos no cumprimento dos tempos, realçando que este é um dos únicos debates que coloca candidatos com licença parlamentar à mesma mesa. Agradecemos, portanto, a presença de todos os 9 que estão neste momento sentados aqui à nossa mesa. Todos os outros, portanto, ainda esperamos que os candidatos, nós cidadãos, se possa juntar a nós. João, começamos por ordem alfabética, com o primeiro tempo, precisamente pelo candidato Aliança, para se apresentar ao eleitorado do Distrito de Santarém, que está aqui também no auditório em Abrantes, da Escola Secundária. Quem é o candidato da Aliança e o que o move, no fim de contas? Caros membros da mesa, caros candidatos e a todos aqui presentes, muito boa noite. Agradeço desde já este convite para estar presente num dos poucos debates abertos e verdadeiramente democratas neste país, para todos os partidos. Como já foi anunciado, o meu nome é Rui Paulo Sousa, sou empresário, vivo na zona de Santarém, a 10 km. O objetivo com que vim para a política e sou hoje o candidato do Partido Aliança pelo Distrito foi que achei que estarmos a criticar o governo, estarmos a criticar os problemas com a saúde, com a educação, com a justiça, sem nunca fazermos nada. É como aqueles treinadores de bancada que estão sempre sentados a dar palpites sobre o jogo e nunca participam. Nesse sentido, achei que era meu dever intervir, fazer algo. Por isso é que tornei o candidato do Partido pelo Distrito, um partido novo, temos neste momento cerca de 6, 7 meses de existência e estamos a dar, digamos, os primeiros passos. Sou, como já foi dito, empresário no ramo agrícola, portanto, no fundo sou agricultor. Sou também caçador, adepto da Com licença, vou ter que pedir que conclua mesmo, porque 1 minuto de apresentação é para cumprir rigorosamente. E vou terminar só a dizer o seguinte: o que vale um voto por Santarém? Um voto não vale nada. Mas o voto de todos vós juntos vale muito. Pode valer a mudança para um governo que respeite a liberdade individual de cada um. Obrigado. Muito obrigado. E candidata pelo Bloco de Esquerda. Muito boa noite. É um gosto estar aqui, não só por ser uma iniciativa promovida por jovens, mas por acontecer numa escola, porque acho que é uma marca necessária para a evolução da nossa democracia, de facto, conseguirmos chegar aos jovens. Digo isto porque eu sou professora, não só porque a educação é um tema muito importante para o Bloco de Esquerda, mas porque, de facto, o meu percurso de vida também me trouxe até aqui. Além de ser professora, fiz parte de vários movimentos sindicais, associativistas, e para mim a política faz parte da vida. A política determina se temos manuais escolares gratuitos ou não, se pagamos propinas no ensino superior ou não, e para mim faz sentido estar aqui hoje a defender ideias de um partido que quer verdadeiramente mudar e provar que conseguimos continuar a mudar como influenciámos nos últimos 4 anos aquilo que será a política, principalmente para os jovens e a vida para os jovens, para que possam permanecer no país. Muito obrigado. Patrícia Fonseca, pelo CDS.
Muito obrigada. Queria cumprimentar todos, dar as boas noites. Em primeiro lugar, também agradecer e dar os parabéns à Academia por esta iniciativa, que de facto é o único debate, que eu penso que este distrito é o único distrito que tem um único debate, e graças à Academia, e também agradecer ao Mediteres por ter vindo moderar este debate. O meu nome é Patrícia Fonseca, eu sou engenheira agrónoma, estou na política há 4 anos, fui eleita em 2015, na altura como independente pelo CDS, hoje em dia sou militante, e aquilo que me fez vir para a política foi, eu costumo dizer que fui a pessoa certa, no lugar certo, à hora certa. Eu dediquei toda a minha vida profissional, sou engenheira agrónoma, dediquei toda a minha vida profissional ao setor agrícola, trabalhei numa empresa de consultadoria agrícola e mais tarde, a maior parte da minha vida numa associação de agricultores, e foi o facto de poder ajudar os agricultores do lado onde se fazem as políticas que me levou a aceitar na altura o desafio, o convite que Paulo Portas me fez para integrar a lista. Agora eu vivo em Santarém e, portanto, vou concluir, vivo em Santarém e a Assunção Cristas voltou a convidar-me para, agora, desta vez, encabeçar a lista, e sendo um distrito muito agrícola, o distrito onde eu vivo, achei que podia fazer mais e melhor no próximo mandato e, portanto, aqui estou. E vamos ter a oportunidade de conhecer as propostas, não só de Patrícia Fonseca, como dos demais candidatos. Vez em voz para a Iniciativa Liberal, não é assim? Boa noite a todos. Queria também agradecer à Academia o convite que foi endereçado à Iniciativa Liberal para estar aqui. Acho que o trabalho que estão a fazer na divulgação aos jovens da política, acho que é um trabalho de louvar. Também quero agradecer ao Mediteres pelo trabalho que estão a fazer, da divulgação da mensagem política de todos os que estão aqui dentro do distrito. Bom, eu estou aqui a representar a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é um partido recente, surgiu em 2017. E surge do movimento de vários cidadãos do nosso país que não estão contentes com o rumo que o nosso país tem seguido, acham que a liberdade que cada um de nós tem não é aquela que nós deveríamos ter para poder ser felizes da forma que nós queremos. Achamos que devemos ter um Estado a servir os cidadãos e não uns cidadãos a alimentar e a servir esse Estado, e dessa forma resolvemos sair do sofá, ir para a rua e tentar criar este futuro que nós acreditamos que é o futuro de Portugal. Nós acreditamos que o cidadão deve ter a liberdade de decidir o seu futuro, deve ter a liberdade de saber como é que deve ser a sua educação, como é que deve ser a sua saúde e, no fim do dia, como é que vão ser os seus negócios. E não deve ser o Estado a decidir isso e a limitar essa liberdade de cada um. Um voto de Iniciativa Liberal será um voto neste caminho. O apelo, no final também vamos ter o apelo. 1 minuto para cada um para o apelo. Muito bem. Pedro Mendonça, do Livre. Bom, boa noite. Faço os agradecimentos de uma forma geral, porque os meus colegas aqui de painel já fizeram profundamente. O nome é Pedro Mendonça, tenho 46 anos, sou do Cartacho, é a terra onde vivo, portanto mais lá para baixo, Pausília. Trabalho em Santarém, na área da cultura, numa grande organização pública, neste momento mais com associativismo e coletividades, portanto cultura popular, também cultura erudita. Sempre estive ligado à política, desde que me lembro. Venho de uma família em que se juntavam 4 pessoas à mesa e havia 4 partidos diferentes representados, portanto acredito piamente na democracia. Candidatei-me a Santarém porque é o meu distrito e, portanto, não me ia candidatar a outro, como é óbvio. Julgo que sou o único cabeça de lista que não foi escolhido ou imposto. Tive que me candidatar a eleições primárias, porque no nosso partido nós temos que nos candidatar para ser deputados. E pronto, mais à frente tirei as respostas que temos e que espero que sejam de vosso agrado, como é óbvio. Obrigado. Passamos a Carlos Teles, pelo PNR. Boa noite a todos, excelentíssimos presentes. Por isso, eu aderi ao PNR há cerca de uns 17 anos, e o que me levou a aderir ao PNR foi ver o descalabro em que o país estava a entrar e continua ainda a ir em grandes descalabros, em todos os aspectos. Também nós não somos federalistas, defendemos uma Europa unida, sim, mas uma Europa de nações e não uma Europa com imposições aos países. Eu tenho já 68 anos, já trabalhei, comecei a trabalhar aos 18, por isso deu-me uma visibilidade e trabalhei sempre grande parte da minha vida por conta própria, com os meus próprios negócios, o que me deu, julgo eu, uma experiência razoável de vida.
Atualmente faço a gestão de uma propriedade rural da família. Vamos concluir, por favor. Veio de herança. E é para concluir? Concluir. Depois haverá outro minuto no final. Muito obrigado. Duarte Marcos, pelo PST, por favor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar-vos parabéns, porque de facto até é um bocado embaraçoso ser o único debate que há no distrito ser o vosso, então parabéns por isso. Gostava de dizer que é um prazer estar aqui. Eu candidato-me para defender esta região e sobretudo esta parte do Médio Tejo. Penso que hoje é um bom dia também para discutirmos o que é que queremos para esta região e para o Ribatejo, mas também para avaliar o que é que cada um fez na defesa desta região. Eu sou de Mação, muita gente sabe, nasci aqui em Abrantes, mas vivi sempre em Mação, estudei em Castelo Branco, sou deputado há 8 anos, fundei uma ONG chamada ELP, fundei uma cooperativa de apoio às energias renováveis chamada Copérnico, sou presidente da Comissão das Diásporas e de apoio aos migrantes do Conselho da Europa e apresento-me aqui com vontade, sobretudo, de voltar a dar a cara por esta região, talvez mais do que dar a cara por um partido, dar a cara pelas pessoas e por uma região que eu gosto muito e que tenho o prazer de representar, e por isso estou cá para vos defender quando for preciso e quando eu achar que é justo. Muito obrigado. Muito obrigado. Alexandra Leitão, pelo PS, por favor. Muito obrigada, boa noite a todos. Enfim, já vai ser de um lugar comum, mas antes de mais, os parabéns. Um dos temas de que vamos falar aqui hoje, pela abordagem que nos deram, é sobre cidadania. Aqui temos um belo exemplo de cidadania em estudantes que já são universitários, mas que ainda são recém-saídos da escola secundária, portanto, é um belo exemplo de cidadania. Eu gostaria, enfim, apresentando-me, sou professora universitária, licenciada e doutorada em Direito e, enfim, nos últimos 4 anos desempenhei as funções de Secretária de Estado Adjunta e da Educação. Sou militante do Partido Socialista há muito tempo, desde 1991, e a principal razão que me leva a concorrer, a candidatar, neste caso como cabeça de lista, pela lista do PS ao Distrito de Santarém, é a circunstância de eu achar que nos devemos sujeitar ao escrutínio dos votos. Temos que nos sujeitar ao escrutínio dos votos, pelo que já fizemos e por aquilo que apresentamos de propostas para o futuro. Essa é a principal razão. O que me leva também a dizer o que é que acho que vale um voto em Santarém. Ao contrário aqui do meu companheiro de painel, eu acho que um voto em Santarém vale tudo. Um voto no país vale tudo, é o grande momento da democracia, é o momento das eleições, é aquilo que nós temos que fazer para decidir a nossa posição para os próximos 4 anos. Muito obrigado. Passo a palavra ao candidato do PAN, Pedro Machado, por favor. Boa noite, sou o Pedro, tenho 40 anos, vivo há pouco tempo no distrito, nasci no Porto, vou parar pelo sotaque, mas vivo já há 3 anos no distrito e tenho percebido que realmente este distrito tem muito potencial a muitos níveis. Temos uma área agrícola enorme que pode ser aproveitada, temos recursos hídricos, temos um mundo de potencial nesta área e nós precisamos mesmo de avançar com um processo de reconversão da nossa agricultura, com um aproveitamento mais eficaz, mais concreto dos nossos recursos, e foi isso que me levou a candidatar. Recebi o convite do PAN e achei que aquilo que nós temos que fazer para o futuro é modificar a forma como vivemos, como produzimos energia, como lidamos com os nossos ecossistemas. E esta região precisa mesmo destas mudanças para crescer de uma melhor forma. Obrigado, Pedro Machado, pelo PAN. Vamos ter a oportunidade de conhecer as propostas dos partidos que então se candidatam às eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro, propostas no fim de contas para fazer evoluir o distrito de Santarém. Terminada esta primeira ronda dos candidatos presentes, que se apresentaram então à audiência e a quem também nos acompanha via live blog pelo jornal mediotejo.net, em todo o distrito e em todo o país, também em todo o mundo. Vamos então às questões concretamente ditas, abrindo, João, precisamente com esta questão da juventude, sendo um debate também organizado precisamente pela juventude académica. Exatamente, não fosse a juventude um tema muito obrigatório, sobretudo para nós que organizamos. Sim. A nossa pergunta versa sobre as políticas para a juventude, mas não necessariamente para as políticas que tocam o campo do emprego, da educação, da habitação, entre outros. Falamos de incentivos à cidadania e à participação.
E neste aspecto, as propostas dos vários partidos incluem medidas que vão desde a recuperação do serviço militar obrigatório e voluntário até à extensão, por exemplo, do projeto de Parlamento dos Jovens a órgãos executivos ou judiciais. E, portanto, a nossa pergunta, começando pelo deputado do PEN, percorrendo para este lado, seria... Candidato a deputado. Peço desculpa. Seria como vem a participação cívica e como se propõe mobilizar os jovens para este exercício da cidadania? Muito bem. O PAN tem uma visão muito especial para a juventude. Disse que não queriam saber muito sobre a educação, mas eu acho que parte primeiro na educação. E nós, no PAN, acreditamos que tem que ser com a educação, temos que preparar os jovens para a cidadania. Nós temos uma proposta muito concreta relativamente a isso. Queremos promover uma educação que seja assente nos direitos humanos e que fomente a reflexão crítica sobre os modelos económicos e sociais vigentes. Acho que isso é mesmo algo que faz sentido, que a educação para a cidadania nas escolas seja um elemento que fomente esta reflexão, que leve os jovens a pensar mais sobre isso. Isso vai trazê-los também um pouco para a democracia. Como ainda não escutou o seu tempo, vou colocar-lhe mais uma questão dentro deste âmbito. A questão da precariedade parece-me também importante. Esta é a geração mais bem preparada de sempre, em termos académicos, mas faltam oportunidades de trabalho estáveis e com remunerações à altura? Sim, isso é óbvio que tem que ser melhorado. A precariedade laboral é enorme. Temos imensos jovens que passam por estágios e depois não são aproveitados, e isso tem que ser uma aposta do Governo. Tem que passar por isso, por fazermos com que esses estágios que são promovidos pelo IFP ou por outras instituições e pelas empresas se traduzam realmente em contratos de trabalho efetivos. Isso para nós é muito importante, é essencial promover isso. Muito obrigado. Passamos a palavra à candidata pelo PS, a senhora Leitão. Muito obrigada. Bom, eu queria começar por dizer que a importância que o Partido Socialista dá à participação dos jovens na vida política começa mesmo no número de jovens que temos na listas. Fizemos questão em ter em todas as listas, em todos os distritos, jovens em posições absolutamente, elegíveis. Por outro lado, dizer também, e isso foi referido, a questão da transversalidade das políticas de juventude. O Plano Nacional de Juventude é isso mesmo, é a prova da transversalidade dessas medidas que vão desde o combate à precariedade, por exemplo, em que a nova lei laboral não permite, por exemplo, que a juventude e o seu primeiro emprego seja uma razão para contratos a termo certo, até à introdução da cidadania nas escolas. Enfim, eu acho que aí teremos tempo na parte da educação de falar um bocadinho mais sobre isso, porque também é uma das pedras de toque do processo do programa de autonomia e flexibilidade que eu vi que estava no alinhamento, digamos assim, destes temas. Depois, além do mais, continuamos a promover longamente a questão do Parlamento dos Jovens, ao nível até do básico e do secundário, como é sabido, e até na definição das políticas educativas no quadro destes últimos 4 anos, ouvimos por muitas vezes os jovens, enfim, em iniciativas a que se chamou a voz dos alunos e que tiveram um papel muito relevante. E, portanto, estas são as linhas mestras, e dizer ainda mais 2 aspectos particulares. Um que tem a ver com um programa de reabilitação urbana para a habitação a rendas acessíveis, exatamente para que os jovens se possam fixar onde querem e constituir família onde querem, e ainda, enfim, o diploma das residências de estudantes, que pretende transformar em residências de estudantes vários edifícios públicos que foram enfim, entregues para esse efeito. Tem 10 segundos. Quer falar do combate à precariedade? Como 2 dimensões, em 2 minutos, não, em 10 segundos. Combate à precariedade no âmbito dos trabalhadores em funções públicas, o PREFPAP, sobre isso podemos falar melhor, e não é o que eu acabei de dizer relativamente ao primeiro emprego. Muito obrigada. Obrigado. Eduardo Marques. Em primeiro lugar, o mais importante que eu devo dizer em termos de juventude é
que a preocupação com os jovens não seja só uma conversa fiada, simpática, dizer que os jovens devem participar e depois, quando se abre a porta, o que eles dizem não é concretizado. E, portanto, se queremos ouvir os jovens, é para levar a sério. E os jovens, ainda hoje é um dia de combate às alterações climáticas, deram um belo exemplo, deram um grito que nós todos ouvimos, se calhar há muito tempo que não ouvíamos algo tão forte desta forma. Relativamente ao PSD, dar um exemplo, aproveitei aqui a deixa da minha colega do lado, o PSD, a prova que tem, que demonstra vontade de dar voz aos jovens, é ter escolhido para cabeças de lista, a maior parte são jovens. E, portanto, foi uma pedrada no chão que o PSD deu e que é importante e demonstra uma preocupação, de facto, com os mais jovens. Por outro lado, falar em medidas muito concretas. Há uma coisa que me apaixona há muitos anos e que eu gostava de ver implementada em Portugal, que era que fosse avaliado o impacto geracional das grandes medidas e das grandes obras. Ou seja, hoje em dia, por exemplo, e bem, é verificado o impacto de género, mas, por exemplo, na área da juventude e das gerações, muitas vezes, como é o caso, por exemplo, dos estádios de futebol, não foi avaliado o impacto geracional daquelas medidas. E nos grandes investimentos, nas grandes obras, devíamos ter em conta isso, haver uma espécie de avaliação do impacto geracional das medidas. E hoje em dia, os maiores problemas dos jovens, e eu aqui concordo, a política de juventude deve ser transversal às áreas todas, mas devo dizer que a grande preocupação é, em primeiro lugar, entrar no mercado de trabalho. É preciso conseguir entrar. Hoje em dia é complicado entrar e tentar experimentar, e porque os estágios são importantes, mas, por outro lado, para quem está a estudar, para quem está na faculdade, se calhar mais importante do que baixar propinas é ter residências feitas a tempo para a procura e, sobretudo, ter uma ação social escolar que permita a todos aqueles que não têm capacidade financeira poderem continuar a estudar. Isso para nós é fundamental. Muito obrigado. Carlos Teles. Pois, os jovens são o futuro do país. Os jovens são o futuro do país e, como tal, a educação é extremamente importante. Tudo o que aqui ouvimos, pois parece que todos têm razão, isso é uma coisa inegável. São precisas mais residências universitárias, rendas mais acessíveis, porque não moram todos ou em Lisboa, em Santarém, em Castelo Branco. E também que o ensino deve ser melhor, mas também como há depois uma parte de ensino, penso que então nessa altura se falará da parte do ensino. Muito bem. Não sei se quer falar desta juventude, desta geração, que é uma das mais bem preparadas para os desafios do... Aparentemente, uma grande maioria de jovens é de facto bem preparada, mas também depois se assiste a uma faixa grande de jovens, até por desinteresse próprio, e talvez por uma certa má qualidade de ensino, ou uma falta de insistência, enfim, isto depende muito dos jovens. Nas escolas há bons e há maus alunos, mas também temos uma faixa muito mal preparada, não é? Agora, a culpa, penso que seja do facilitismo, ou pelo menos uma parte da culpa que seja do facilitismo de ensino. Hoje em dia todos passam, o professor não pode reprovar, é um problema tremendo, e isto vai dar que muitos se desinteressem e que não se estejam para sacrificar para estudar. Por isso há, de facto, camadas muito bem preparadas. Ainda hoje, pois, um filho do amigo meu foi há uns dias destes com um curso superior para a Inglaterra ganhar quase 5 ou 6 vezes mais do que ganharia aqui. Por isso, há, de facto, pessoas muito bem preparadas e pessoas que, infelizmente, por vários motivos não saem preparadas. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora voltamos aqui ao Pedro. Bom, eu entendi a pergunta como também como é que trazemos os jovens para a participação e para a ação política. O Partido Livre já de si faz internamente uma das coisas que propõe, ou seja, por exemplo, o facto de eu ser candidato porque me candidatei leva logo uma predisposição para quem está fora dos partidos, para quem não tem conhecimentos de quem está no partido A ou B ou C, saber que pode se candidatar com um programa num partido e no meu caso, cheguei à cabeça de lista. Sobre de uma forma geral, nós consideramos que se os jovens podem trabalhar aos 16 anos, também podem votar aos 16 anos. E, portanto, nós propomos que os jovens possam votar aos 16 anos. Da mesma forma que também consideramos que para os jovens, e aqui estou a falar de jovens, não de espírito, de idade, esta coisa da democracia refém dos partidos
soa um bocadinho a século XX, não é? E, portanto, nós queremos pensar em século XXI e, portanto, nós também propomos listas de cidadãos poderem se candidatar às eleições. Porquê? Porque existe, efetivamente, um retrair dos jovens em relação às juventudes partidárias. Vou já concluir. Nós não temos juventudes partidárias e, portanto, nós queremos alargar, eu tinha aqui muitas cábulas, mas pronto, queríamos alargar a democracia de raiz. Acreditamos que, alargando a democracia, trazemos mais jovens para a política. Obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado. Bom, em relação à juventude, a Iniciativa Liberal também não tem jotas, portanto, e eu acho que isso mostra uma posição bastante forte de tratar todos por igual. Nós não separamos quem tem 18 anos até aos 30 dos demais. Portanto, eu próprio calculo que dos partidos aqui representados deverei ser o cabeça de lista mais novo, portanto tem 31 anos, e nós temos um cabeça de lista com 20 anos. Portanto, Castelo Branco, a Maria Castelo Branco é um cabeça de lista pela Iniciativa Liberal e tem 20 anos. Portanto, a aposta na juventude é uma aposta na Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal acredita que o potencial dos nossos jovens deve ser capitalizado, e é muito grande, e nós queremos usar isso. Bom, para trazer a juventude para mais perto da política, eu acho também, e mesmo quem não se quer envolver nos partidos, mas que se reveja na discussão política e que acredite na discussão política, eu acho que é importante também aproximar mais a política da juventude. Para isto ser feito, é necessário haver uma descentralização, quer seja do poder, quer seja do investimento, para mais perto dos jovens. Falando do distrito de Santarém, acho que é importante descentralizar o que se passa no litoral e nos grandes centros urbanos e trazer também, capitalizar os investimentos para estas regiões, trazer universidades para estas regiões, fazer com que os jovens desta região, quando acabam o 12º ano, não tenham que sair daqui. Mesmo até chegar ao 12º ano, é importante que os jovens tenham opções de escolha, quer seja na saúde, quer seja na educação. Devem poder escolher a escola onde querem estudar, não deve ser imposta, devem ter essa opção. E depois, quando vão para as universidades, devemos conseguir captar universidades fora dos grandes centros urbanos, que hoje em dia, se olharmos para as melhores universidades portuguesas, segundo os rankings internacionais, infelizmente ainda estão fora. E se nós conseguimos trazer as universidades, conseguimos trazer saúde, conseguimos trazer educação, vamos trazer emprego e os jovens poderão prosperar neste distrito. Muito obrigado. Vamos ter a educação já de seguida também para abordar, também para desenvolver o seu raciocínio também nesse tema. Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Muito obrigada, Mário. Eu diria o CDS é um partido que defende a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, e por isso entendemos que os jovens devem ter a liberdade de participação na sociedade, e portanto é essa a nossa posição e é aquilo que defendemos e aquilo que praticamos no partido. Os jovens, e na sociedade, que defendemos para a sociedade, os jovens, neste sentido, dou alguns exemplos daquilo que temos como propostas, que os jovens devem ter uma palavra a dizer, por exemplo, daquilo que são os projetos educativos das suas escolas. Os jovens e as famílias devem poder ter essa possibilidade, mas também vamos falar certamente na altura do ensino, mas a atualização dos currículos e dos ciclos de estudo também pode preparar melhor os jovens para aquilo que é o mercado de trabalho, as novas realidades, a economia digital, e isso é muito importante no momento em que nós vivemos, e preparar os jovens, no fundo, para profissões que nós não sabemos ainda sequer o que é que vão ser. Concretamente, quando falamos de juventude, é preciso, de facto, fixar os jovens, e no nosso distrito em particular, nós temos um distrito muito envelhecido e com muito pouca, mais envelhecido do que a média nacional e com menos jovens do que a média nacional, e, portanto, é preciso captar jovens, ter medidas que possam trazer, de facto, os jovens para aqui. Uma das medidas que nós também temos propomos que temos defendido para incentivar o empreendedorismo dos jovens é, por exemplo, o facto de os jovens que vão trabalhar em part-time, nomeadamente quando estudam, não terem o seu rendimento englobado no rendimento dos pais. Isto acontece e faz com que muitos jovens sejam desincentivados de trabalhar em part-time, porque perdem a Bolsa de Ação Social Escolar, porque os pais sobem de rendimento. O facto de, ao longo do processo educativo, do ciclo de estudos, os jovens poderem também trabalhar, faz com que eles se integrem melhor na sociedade e possam assim também ter uma participação mais ativa. Fabíola Cardoso, pelo Bloco. Muito obrigada. Falar de jovens para o Bloco é falar daquilo que afeta todos de uma maneira transversal. Nós não temos jotas e os problemas que afetam os jovens dizem, por exemplo, respeito ao emprego, nomeadamente às questões da precariedade. Portanto, reduzir
o horário de trabalho para 35 horas no público e no privado para todos é melhorar a vida dos jovens. Promover a contratação coletiva e restringir a utilização dos contratos a prazo é melhorar a vida dos jovens. Diminuir o prazo de insegurança em cada emprego é melhorar a vida dos jovens. Alterar as condições que dificultam o trabalho por turnos, por exemplo, garantir legislação que proteja estas pessoas é melhorar a vida dos jovens. Para não falar só de emprego, o Bloco de Esquerda propõe, por exemplo, a existência de um mercado de arrendamento acessível. Isto é melhorar a vida dos jovens. Subir o salário mínimo para níveis minimamente aceitáveis é fazer com que os jovens fiquem no país e não continuem a emigrar. Portanto, todas estas medidas são também medidas para a juventude. É claro que podemos falar mais especificamente, por exemplo, de escolas. Reforço da ação social escolar em todos os ciclos de ensino é melhorar a vida dos jovens. Até indiretamente, por exemplo, promover o rejuvenescimento da classe docente. Temos um problema sério de envelhecimento das pessoas que vai dar problemas aos jovens, mas também podemos falar de medidas específicas. Por exemplo, o voto aos 16 anos, por exemplo, aumento dos orçamentos participativos, por exemplo, maior presença da política e dos políticos nas redes sociais. Muito obrigado. E o candidato do Partido Aliança? Graças a favor. Relativamente aos jovens, podemos começar por olhar para esta sala. Estamos numa escola e neste momento eu vejo que a maioria das pessoas que aqui estão não são jovens. De facto, estão em minoria. E isto está a ser organizado por uma escola, por estudantes e, no entanto, estão aqui pouquíssimos jovens. O que nos leva a pensar que os jovens realmente perderam o interesse pela política. Os jovens não encontram o interesse em participar, em estar ativos na política, talvez, penso eu, porque a política perdeu um pouco a credibilidade. Os problemas que temos assistido todos os dias na política, todas as semanas, afastam os jovens da política. Se não começarmos por atrair os jovens para a política, uma política mais credível, mais séria, os jovens não vêm para a política. Algumas medidas que nós defendemos na Aliança, obviamente, é através das novas tecnologias, seja através de filmes do YouTube, seja através de participação em blogs, seja através de, como há iniciativas até do próprio PS, de alguns jogos políticos para trazer realmente os jovens para a política. Se não for através de iniciativas desse género, não se traz os jovens para a política. Outra opção para trazer os jovens era a votação passar a ser realmente eletrónica, o que permitia já ser eletrónica, o que é atrair os jovens para votar mais facilmente, porque outro dos problemas é dirigirem-se aos locais de voto muitas vezes e votarem, e com uma app que hoje em dia está na moda e podia ser perfeitamente viável, poderem votar nesse dia em casa confortavelmente e isso é atrair os jovens para a política. Obrigado. Muito obrigado também. Entretanto, chegou, e bem-vinda seja, Cristina Barradas, candidata pelo Nós Cidadãos. Muito boa noite. Boa noite. Peço desculpa pelo meu atraso. Antes de irmos à pergunta, é a primeira que está, portanto, o tema é a educação. Temos um minuto para a Cristina se apresentar. É a juventude, depois a seguir há de ser a educação. Antes do tema juventude, a Cristina Barradas tem um minuto para se apresentar e dizer porque é que se candidata e ao que vem. Muito boa noite, como eu disse, peço desculpa pelo meu atraso, mas eu vim de longe e apanhei algum trânsito e também é com algum sacrifício pessoal que estou aqui hoje porque estou um pouco adoentada, mas não queria deixar de estar presente e quero começar por dar os parabéns quer à Academia dos Jovens que organizou esta iniciativa, quer à Médio Tejo que se juntou à mesma, dar os parabéns por este debate em prol da democracia, onde foram convidados todos os partidos candidatos às eleições legislativas de 2019 pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Portanto, o meu nome é Cristina Barradas, eu sou advogada, sou candidata independente pelo partido Nós Cidadãos. E candidato-me porquê? E falando nos jovens, já agora, começando pelos jovens, para mim os jovens são o futuro.
são uma prioridade, até independentemente das propostas e do programa do meu partido. Aliás, eu tenho um grupo virtual que se chama Melhor Futuro, Melhor Portugal. E o futuro são os jovens. Nós fazemos parte do país... O minuto passou. Peço desculpa já. E já estava a introduzir já. Precisamente. Portanto, agora quero falar, portanto, a pergunta, portanto, a primeira questão que está precisamente no ar é sobre a juventude e gostávamos de conhecer as propostas que os cidadãos têm para o distrito de Santarém. Portanto, como eu disse, independentemente das propostas do meu partido, a juventude e a política de defesa da juventude e de promoção do futuro dos jovens é algo que eu defendo, independentemente, como eu disse, das propostas do partido que me apoia. As propostas do Nós Cidadãos passam, nomeadamente, por a promoção do Plano Nacional de Emprego Jovem. Este plano passa também por a promoção o final dos contratos a termo, que vai, digamos, acabar com uma situação de precariedade, não só atual, mas evitar que se propague para o futuro. Medidas de combate ao bullying nas escolas, porque é um problema com que nos temos deparado ultimamente, e educar para a cidadania, educação para a cidadania nas escolas. Ou seja, eu sei que já existe aqui uma proposta em que vão magistrados às escolas educar os jovens para o direito e para a cidadania, e eu concordo realmente com esta medida, apoio, e se for eleita farei tudo para que os jovens sejam educados para o direito. Agora, o que é que o Nós Cidadãos tem mais para os jovens? Para o emprego... Para o emprego jovem, todas as propostas que nós possamos fazer, uma vez que não temos assento parlamentar, não conseguimos fazer neste momento nada pelos jovens. Portanto, os jovens, aquilo que devem continuar a fazer, e eu defendo, e o Nós Cidadãos também defende, é continuar a estudar, a continuar a frequentar as universidades e a valorizar o seu currículo profissional. Muito obrigado. Temos mesmo que concluir, temos muito limitados de tempo. A seguir vamos falar de educação. O candidato de Nós Cidadãos poderá depois abordar também este tema, se assim entender. Portanto, relembro que para cada questão, cada candidato tem entre 1 minuto e meio a 2 minutos para falar das suas propostas, explanar as suas ideias. E para a segunda questão da noite, vamos ao candidato do Partido Aliança e vamos falar de educação. O início deste ano letivo tem dado conta de grandes manifestações de autonomia nas escolas, fruto da flexibilidade, autonomia e flexibilidade curricular concedida às escolas e que resulta em vários projetos inovadores, como é exemplo o agrupamento de escolas de Alcanena ou de Vila Nova da Barquinha, com projetos nas áreas das ciências e tecnologias, mas outros exemplos poderíamos dar no distrito de Santarém. Esta é, dizem, uma nova forma de ensinar que o governo do Partido Socialista deixa como legado, a par da gratuitidade dos manuais escolares. Pergunto é se os candidatos que aqui estão concordam que a autonomia curricular é o caminho e, se for, deve ser deixada ao critério de cada escola ou vista num contexto local ou regional. Gostaria também de depois ter uma palavra sobre a importância dos cursos profissionais e politécnicos. Muito isto. Relativamente a essa questão, nós concordamos que realmente a autonomia deve continuar e deve ser ao nível de cada escola. Cada escola deve ter a capacidade autónoma a nível financeiro e administrativo, nomeadamente na contratação dos professores, dando, portanto, mais liberdade e capacidade de afirmação aos projetos educativos. A nível do próprio ensino, deve haver uma maior ligação, obviamente, entre o ensino e as empresas. Apesar de já haver realmente
alguns estágios, algumas ligações, não existe uma ligação, digamos, simples. Às vezes as burocracias por trás disto são muito grandes, e se houvesse uma maior interligação entre realmente as escolas e as empresas, seja ao nível de uma visita de estudo, seja ao nível de workshops, seja ao nível de mais tarde estágios, estava para direcionar mais concretamente os jovens para os cursos que as empresas mais necessitam, porque às vezes há excesso de cursos onde não há trabalho, e há outros onde há procura e não há ninguém para trabalhar. Essa ligação já se faz de alguma forma. Mas não é muito eficiente. Não é muito eficiente, porque, como eu digo, eu sou o próprio empresário, cheguei a ter estagiários na minha empresa e por vezes as burocracias são muito complicadas. Não é assim tão simples quanto parece. Devia ser um pouco mais facilitado a esse nível. E devia haver uma ligação maior. A nível mesmo dos cursos técnicos, está a sair muito para cursos técnicos, mas não há depois uma adaptação concreta dos jovens, um ensino concreto dos jovens à realidade do trabalho. Os jovens podem aprender determinados cursos técnicos, mas chegam realmente às empresas e têm uma surpresa, porque o trabalho das empresas não é a mesma coisa que, obviamente, o que eles estão habituados a aprender na escola. Essa realidade devia ser um pouco mais ensinada, devia ser aprendida mais cedo, para quando realmente entrarem no mercado de trabalho, seja uma mais-valia para as empresas que os estão a contratar. Mais cedo? Quer concretizar? Essencialmente é isso. Uma maior ligação realmente entre a parte das empresas e a parte das escolas nos próprios distritos, obviamente. Estou a falar das escolas locais e das empresas à volta. Acho que isso era bastante importante a nível das escolas. Muito obrigado. Candidato do Bloco de Esquerda, questão da autonomia, flexibilidade, autonomia das escolas, flexibilidade curricular e a leitura e propostas do Bloco sobre os politécnicos também. Temos uma boa herança deste governo. Houve mudanças muito sérias no enquadramento legislativo, quer no âmbito da educação inclusiva, quer no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular. Penso que temos uma boa base de trabalho, mas sem condições nas escolas será muito difícil responder às exigências que este enquadramento legislativo coloca. E quando falo de condições, falo, por exemplo, da valorização das carreiras docentes, nomeadamente do tempo de serviço dos professores, que foi uma dívida que esta legislatura deixou e que espero que possa vir a ser resolvida na próxima, a questão do rejuvenescimento da carreira docente, mas também outras questões que têm a ver, por exemplo, com o rácio de funcionários nas escolas, que tem que ser alterado, com a questão da gestão das escolas, que continua a não ser suficientemente democrática. Para responder mais concretamente àquilo que foi colocado relativamente ao ensino profissional, é preciso acabar com algum estigma que ainda existe. Isto passa inevitavelmente por flexibilizar o acesso dos alunos desses cursos profissionais ao ensino superior, nomeadamente ao ensino superior politécnico, e aqui no nosso distrito isso é bastante evidente. Eu não gostava de terminar sem falar na necessidade de requalificação das escolas. Eu estar aqui a comparar isto com a minha escola em Santarém faz com que seja inevitável falar desse assunto, e também com uma outra proposta do Bloco, que é de alargar a rede de creches e jardins de infância, porque é uma necessidade que também se relaciona com a questão anterior da juventude. E podemos ainda aprofundar, penso eu, e isso melhorará muito e preparará o nosso sistema de ensino para o futuro, duas coisas boas que já temos nas escolas. O ensino articulado da música, que deve ser alargado a todas as escolas e aumentado o número de alunos em cada escola, de modo a que haja pelo menos uma turma em cada agrupamento, e um reforço também do desporto escolar, que é outra coisa que é essencial para aumentar a qualidade do ensino e preparar os nossos jovens para o futuro. Muito obrigado. Patrícia Fonseca. Obrigada. Bem, nós defendemos a autonomia e a flexibilidade curricular. Aliás, que as escolas deve ser dada mais liberdade às escolas para escolherem aquilo que é o seu projeto educativo, e que devem ser definidos localmente, de acordo com as realidades de cada localidade, de cada região. No que diz respeito, mas sempre também com a participação, como é óbvio, dos alunos e também das famílias, que não podem ser deixadas para trás neste
neste processo. Defendemos o ensino profissional, de facto tem de se acabar com o estigma do ensino profissional, porque ele pode ser um bom veículo para reduzir o desemprego jovem e porque, sobretudo, em particular, pode e é um enorme contributo para formar jovens profissionais com qualificações e competências que têm, para as quais há imensa necessidade no mercado de trabalho. Todo este ensino profissional, o que nós defendemos é que deve ser orientado para as necessidades das empresas e também deve, como é óbvio, ser dada a possibilidade destes alunos integrarem o ensino superior, nomeadamente o politécnico, e, portanto, neste processo têm de ser acompanhados. Uma das coisas que o CDS defende no que diz respeito ao ensino profissional é que, precisamente para que ele seja orientado para as necessidades das empresas e orientado para aquilo que são as maiores necessidades do mercado de trabalho, porque só faz sentido ter ensino profissional se ele for, de facto, para as necessidades do mercado de trabalho, é criar rankings de empregabilidade dos cursos e que o financiamento seja direcionado essencialmente para aqueles cursos que têm maiores rankings de empregabilidade. Mas há aqui uma matéria que eu não queria deixar de falar, que tudo isto, e para concluir, é que aquilo que nós defendemos acima de tudo é a liberdade de escolha na educação. É a liberdade de escolha e que não pode nunca estar dependente da escola. A escola onde os alunos estão não pode depender nem do Código Postal nem da carteira dos pais e, portanto, defendemos um reforço da ação social escolar para que os alunos possam frequentar a escola que querem, da sua residência, seja ela a sua residência ou não.